Que a paz e a graça do nosso bom Deus, que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Se perdeu os sonhos, se perdeu a dracma, se perdeu riquezas, se perdeu famílias, se perdeu amigos, se perdeu irmãos, se não perdeu a fé, não perdeu nada. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, na fé a esperança, a fé do Deus que nunca falha, a fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, na fé a esperança, a fé do Deus que nunca falha. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui estou neste dia para a honra e glória do Senhor, para manifestar o poder da sua palavra, para manifestar o poder do seu amor, para manifestar o poder dos seus ensinamentos. Como aí está escrito: pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé em Deus é o que nos torna mais do que vencedores. Nós somos vencedores pela fé. Glória a Deus por Jesus de Nazaré. Irmãos, como é importante nós tomarmos posse da palavra de Deus. Pois eu tenho comigo que a palavra de Deus por si só, ela já é viva e eficaz, mas ela só será viva na minha, na tua, na nossa vida, se nós tomarmos posse dela. Como aqui está dizendo o louvor: se não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, na fé. E aqui, como está escrito em 1 João capítulo 5, a fé vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus, e quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. E este é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pois todo que foi gerado de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é necessário entender que na nossa caminhada nós seremos provados, nós seremos testados, nós também seremos tentados, mas por isso é necessário em tudo nós usarmos a nossa fé em Jesus de Nazaré. Deus prova os corações para saber das intenções, para saber se nós vamos observar os seus mandamentos ou não. Sabemos que todos nós passamos por tentações, por isso é necessário a gente discernir e saber separar provação de tentação. Provação vai nos tornar mais fortes. Tentação vai vir para fazer com que a gente pratique o mal. Então, por isso é necessário entender que Deus, ele nos prova, e o diabo, ele vem para nos tentar. Por isso que nós temos que resistir até as últimas às tentações de Satanás. Como vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabemos que todos nós, todos os seres humanos na face da terra,
passa por momentos de provação, passa por momentos de tentação. Por isso que aqui em Tiago mesmo, o próprio Deus, ele nos diz, a palavra do Senhor nos ensina: considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Glória a Deus! Por isso que nós temos que suportar as provações. Como vai nos dizer lá em 1 Coríntios 10:13, né? Glória a Deus! Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito, para que possais suportá-la. Então, aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã, essas provações, esses momentos difíceis, esses mares revoltos, que muitas das vezes eu e você nós passamos. Às vezes nós chegamos ao ponto até de pensar que não vamos suportar. Mas como vai nos dizer, glória a Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, ação de graças depois da aflição, versículo 3 em diante: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que o sofrimento de Cristo cresce para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se passamos por aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa constância em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Com efeito, irmãos, desejamos que tomeis conhecimento da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos oprimidos tão acima de nossas forças que chegamos a perder a esperança de escapar com vida. Experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. Assim aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará a livrar-nos de um tão grande perigo de morte. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões, com a ajuda de vossas preces, em nossa intenção. Assim, a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas será para essas pessoas motivo de ação de graças a vosso e assim a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas será para essas pessoas motivo de graças a nosso respeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o que a palavra nos ensina, que com a consolação que nós recebemos de Deus, nós temos também essa graça de consolar os irmãos que se encontram em toda e qualquer aflição, que se encontram em toda e qualquer tribulação. Porque, irmãos, a gente sabe que a nossa vida cristã é uma constante luta, é uma batalha constante, pois é a luta do bem contra o mal. Por isso é necessário nós estarmos firmes na palavra do Senhor, mesmo sabendo que eu e você, nós somos pequenos e falhos, mas nós temos que ser mais fortes e viver a palavra de Deus.
Ajudai-nos, ó Senhor. Ajudai-nos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Assim como Jesus ele passou por diversas provações, assim como Jesus passou por tantas tentações, hoje Ele nos ajuda, estando do lado direito do Pai, intercedendo por cada um de nós, não que nos livre do mundo, mas que nos livre do maligno. Jesus ele tem esta capacidade de nos ajudar, meus irmãos, nos momentos de provações e nos momentos também de tentações. Jesus tem a capacidade e o poder de nos ajudar a vencer tudo, a suportar as provações e a resistir às tentações de Satanás. Como eu já disse, lá em Tiago 4,7 nos diz: submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje muitas pessoas estão resistindo a Deus e se submetendo ao diabo. Mas a palavra nos ensina que nós temos que nos sujeitar ao Senhor, nos submeter a Deus e resistir a Satanás, e ele fugirá de nós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Irmãos, sem Deus a gente não consegue vencer, porque é de Deus que vem a nossa fé, é de Deus que vem a fé. Então, que a gente não viva como pessoas dispersas, irmãos, porque constantes são as lutas, e a nossa luta não acaba quando a gente se converte. Aí que as lutas começam, porque quando a gente se converte, muitas serão as tentações do diabo para querer fazer-nos desviar do caminho certo. E todas as vezes que as coisas estiverem difíceis, ou até mesmo humanamente impossível para nós, é sinal que a gente está caminhando no caminho certo. Porque quando o diabo perceber que a gente está agradando a Deus, ele vai fazer de tudo para nos atrapalhar. Por isso que nós não podemos perder a perseverança, a confiança e a esperança em Deus. Não, irmãos, seja você católico, seja você evangélico, todos nós passamos por lutas, mas a nossa força é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para brigar uns com os outros, não, porque a palavra do Senhor nos ensina contra quem nós devemos lutar. Lá em Efésios 6, de 10 a 20 nos ensina: na luta contra o mal, enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta não é contra os nossos irmãos de outras denominações. Às vezes a gente cai nessa tentação de achar que o nosso adversário é aquela pessoa que congrega em outra religião. Mas não, irmãos. A palavra do Senhor diz que o adversário é o diabo, e nós temos que destruí-lo em nome e pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o poder eterno contra o mal. Então, qual é o nosso dever e o nosso papel? É amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amarmos uns aos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, irmãos. Porque meu irmão é de outra denominação, eu não gosto dele. Aonde é que está o amor ao próximo? Eu, sendo católico, eu não posso somente orar somente pelos irmãos católicos, porque quando Jesus ele pagou um alto preço lá na cruz, ele morreu por toda a humanidade. Então, eu também, como cristão, seguidor de Cristo, verdadeiramente eu devo orar também pelos meus irmãos evangélicos. Eu devo orar pela humanidade inteira, porque Deus é Pai, irmãos. Pai nosso, olha, Pai nosso, Pai de todos. O próprio Jesus ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Jesus ele inicia quando orar de dizer assim: Pai Nosso. Olha para isso, o que o Senhor Jesus, o nosso mestre, nos ensina, que nós devemos
Orar, irmãos, é por todos. Porque Deus, ele não faz exceção de pessoas. Deus, ele não limita o seu amor somente a um grupo só. Ele quer que todos sejam alcançados. Por isso é necessário ter uma fé verdadeira, uma fé viva, capaz de contagiar o próximo, capaz de contagiar o outro e fazer com que o outro viva verdadeiramente em Cristo. Mas parece que quando a gente entra na tentação do orgulho espiritual, a gente começa a ficar cego espiritualmente, achando que Deus é somente daquele grupo, daquela religião. Não. O Senhor me faz lembrar neste momento daquela passagem do exorcista estranho. Quando João e seus discípulos estavam passando, eles avistaram alguém repreendendo um demônio, e eles o proibiram, chegando ao ponto depois de dizer para Jesus: mestre, vimos alguém falar em teu nome e nós o proibimos. E Jesus disse o que? Não façais isso, porque quem não está contra vós está a vosso favor. Irmãos, quem não é contra nós é a nosso favor. Quem é a nosso favor não está contra nós. Então, essa passagem ela é tão impactante que a gente percebe, né, que João e seus discípulos, ele ali tem um grupo, mas tinha aquele outro que não estava no meio deles, mas que falava de Jesus. Então, mas eles chegaram ao ponto de interromper, de proibir. Olha a que ponto pode chegar o ser humano, nós, por saber que o outro não é da mesma denominação, da mesma religião, e a gente chegar ao ponto de até querer menosprezar a fé do outro. Por isso é necessário entender como está escrito: pois todo que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Como vai dizer lá em 1 João capítulo 4: provai os espíritos para ver se são de Deus. Todo aquele que professa que Jesus não é de Deus, que Jesus não veio na carne, é do anticristo. Mas todo aquele que professa que Jesus é filho de Deus, que Jesus ele veio como ser humano nesta terra, é de Deus, irmãos, é de Cristo. Sabemos que Jesus passou por esta terra, nos ensinando como nós devemos viver a nossa vida, nos ensinando que nós devemos orar para vencer as tentações de Satanás. Porque são muitas as tentações, irmãos. Satanás não para de nos tentar. Ele vem uma vez, não consegue, vem outra, não consegue, e assim ele vai vindo. Assim aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Satanás veio tentar Jesus várias vezes, mas não conseguiu derrubar o Senhor, porque Jesus é o nosso Deus. E Deus desmascarou toda a ação maligna de Satanás. Por isso que Jesus, o nosso Deus, nos ensina como nós devemos vencer as tentações de Satanás. É através da oração. Sabemos que a gente sabe que não é fácil a gente ter uma vida de oração constante, sem cessar, sem parar. Mas é necessário ter, é necessário se esforçar, é necessário lutar para sempre estar em oração. Porque é o próprio Jesus que nos ensina: orai constantemente no Espírito, orai sem cessar, orai sem parar. Porque Jesus ele pede isso para nós, porque ele sabe das maquinações de Satanás, e ele quer nos advertir para que nós tomemos cuidado, para que a gente não seja surpreendido. Por isso que Jesus fala: vigiai e orai. Vigiai e orai, meus irmãos, orai e vigiai o tempo todo. Por isso é necessário a gente contar sempre com a palavra. Por isso é necessário a gente ter o compromisso com a palavra. Tem momentos que a gente acorda que a gente não sente nem vontade de querer orar. Mas se isso começar a ser constante, pode ter certeza que já tem manifestação diabólica querendo atrapalhar a tua vida de oração. Por isso que nós temos que resistir às tentações de Satanás e proclamar o sangue de Jesus, que é a nossa vitória. Porque eu como cristão, eu não posso viver sem orar, eu não posso viver sem buscar a Deus, eu não posso viver sem meditar a palavra do Senhor.
Como aqui diz, claramente. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus se resumem em dois, que é o primeiro mandamento, amor a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é amor ao próximo como a ti mesmo. Se a gente cumprir estes dois mandamentos, nós já estamos cumprindo todos os outros, porque quem ama a Deus acima de tudo, vai honrar teu pai e tua mãe, não vai roubar, não vai matar, não vai desejar a mulher do próximo. Sabemos que muitas são as tentações de Satanás, mas nós temos que resistir. Porque, irmãos, se nós amamos a Deus, nós também respeitamos o próximo. E nós entendemos que a nossa luta não é contra o ser humano. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que com a consolação de Deus em nós também possamos consolar os irmãos que se encontram em toda e qualquer aflição, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos ser esse canal de bênção, que nós não procuremos somente os nossos próprios interesses, mas sim de ajudar o outro a ser perseverante, porque a palavra de Deus nos ensina a sermos perseverantes, irmãos. Porque se a gente não for perseverante na palavra de Deus, a gente acaba esmorecendo. Me lembro daquela passagem da mulher cananeia, que ela ia ao encontro do Senhor Jesus procurando a cura da sua filha, que vivia atormentada pelo demônio. Mas aquela mulher foi perseverante. Assim somos nós também, irmão. Devemos ser nós também. Devemos ser perseverantes naquilo que nós acreditamos. Feliz aquela que acreditou nas promessas do Senhor. Feliz Maria que acreditou nas promessas de Deus, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo vendo seu filho ser crucificado, mesmo vendo seu filho ali passar por diversas humilhações. Mas ela confiou no amor do Pai. Ela confiou no amor de Deus, do Criador. Então, se nós formos reparar bem, a família de Nazaré não teve vida fácil. Jesus, Maria e José, eles não tiveram vida fácil. Assim também será na nossa vida, na nossa família. A gente não vai ter momentos fáceis. A gente pode ter assim um pequeno alívio, mas a luta continua constante. Por isso que nós temos que colocar os joelhos no chão, porque joelhos no chão, vitória de Deus no coração. Então, que nós possamos entender também no que a palavra diz referente a Jó, que Jó, tendo conquistado tudo, Satanás ele teve inveja de Jó, ao ponto de chegar diante de Deus e dizer para Deus: Jó te teme porque ele tem tudo, o Senhor dá tudo a ele. Mas chega ao ponto de tirar para ver se ele não vai maldizer-te na cara. E aí Deus permite, toca em tudo dele, mas não toca na vida. E olha o que Satanás fez. Satanás começou atingindo logo Jó através de quê? Dos seus filhos. E aí depois foi já querendo atingir já de outras formas, já atrapalhando Jó através da mulher de Jó. Porque vocês sabem, irmãos, quando a mulher de um homem se levanta contra ele, o homem ele fica com o coração entristecido, magoado. Porque Deus ele criou a mulher Deus criou o homem e a mulher para que eles se amassem. E de repente a mulher se levanta contra o seu homem. E aí como é que fica? Mas Jó, ele não pecou contra Deus. E ele disse até para a mulher: falas como uma insensata.
Ele não chamou a mulher de insensata. Ele disse: falas como uma insensata, falas como uma louca. Se de Deus recebemos os bens, não poderíamos receber também os males? E com tudo isso, Jó não pecou com sua boca, no seu falar. Então, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o santo nome do Senhor. Assim foi do agrado do Senhor, meu irmão. Então, a gente pode perder tudo nesta terra, que a gente nunca perca a fé, a confiança em Deus. Montanhas, a fé que derruba muralhas, a fé, esperança, a fé do Deus que nunca falha. Tem que ter fé, irmãos, em Jesus de Nazaré. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. Às vezes a gente perde uma amizade, às vezes a gente perde uma namorada, ou se a namorada tiver um namorado, às vezes um ou outro se abandonam, e aí o ser humano já começa a ficar desesperado. Mas o que a gente não pode perder é a fé em Deus. O que a gente não pode perder é a fé em Jesus de Nazaré. Ainda que eu e você estejamos fracos, pois o Deus de Israel nos diz: pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Pois quando sou fraco é que sou forte, meu irmão, porque a força de Cristo habita em mim, a força de Cristo habita em nós. Se não perdeu a fé, não perdeu nada, custe o que custar. Não perca a sua fé. Somente um risco real pode testar uma realidade de uma fé. Somente um risco real pode testar uma realidade de uma fé. Tenha sempre fé. Confie em Deus. Ele não abandona os seus. Deus nos ama incondicionalmente. Amor sem limites. Amor fiel. Amor eterno. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre do maligno, em nome de Jesus Cristo. E finalizo com o Salmo 91 e o Salmo 121. Salmo 121. Levanta os olhos para os montes, de onde me virá auxílio, de onde me virá o socorro. O meu auxílio, o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme nem cochila. O vigia de Israel, o Senhor é o teu guarda. O Senhor é como sombra que te cobre, está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando sais e quando entras, desde agora e para sempre. Amém. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broco, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que nem na escuridão, nem mortandade e caçolha ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem para alguma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspero, e calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe a mudança de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, irmãos, quantas promessas de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que creem, que confiam, que acreditam na palavra do Senhor, que depositam totalmente a confiança. Como Jesus disse: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não sejamos como Tomé, que duvidou. Não sejamos pessoas duvidosas, mas sejamos pessoas que acreditam na palavra de Deus. A quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Quando Jesus disse para Tomé: põe as tuas mãos aqui em mim,
e deixa de ser incrédulo. E o que foi que Tomé disse? Meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: creste porque me viste? Felizes, bem-aventurados são os que nunca me viram e creram. Felizes somos nós que crê em Deus, irmãos, pela fé. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus continue te livrando do maligno, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus, amém. Filhas, amigos, o Divan, paz e graça, meu irmão. Deus abençoe. Perdeu a fé, não perdeu nada. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, na fé que derruba muralhas, a fé, a esperança